Rudeus e Ariel. Meu amigo, você já pode tirar muitas conclusões sobre isso, né? Os dois sozinhos numa sala, numa conversa e uma pessoa chegando por trás ali, meio que vendo tudo do jeito que eles estavam falando, parecia que era algo surreal, né? Parece que o Rudeus estava meio que chantageando a Ariel pra dormir com ele. Será que isso é verdade, cara? Bom, a gente vai descobrir tudo nesse vídeo aqui. E olha só, o contexto de tudo que eu vou falar pra vocês é importante no final das contas, tá? Então prepara aí e vem comigo pra gente entender o que rolou. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, olha só, era um momento de verão aí, quando o Santuário da Espada lá estava nas mãos de uma querida rainha, a Nina Farion, né, a rainha das espadas agora, que recebeu uma carta. A Nina estava com muita dificuldade em conseguir ler, porque ela não sabia ler, ela só leu o nome, que era Isolde Cruel, que ela viu no verso do envelope, e nessa hora, mano, ela viu lá o emblema do estilo do Deus da Água, já saiu abrindo, confirmando que era sobre a querida amiga dela. Naturalmente, isso fez ela sorrir um pouco. Ela era uma esgrimista do estilo do Deus da Água, do lado da Nina e da Ares, né, que treinaram anos juntos no passado. Se a memória dessa jovem funcionou corretamente, cara, ela estava sozinha no Reino de Azur agora, trabalhando como instrutora para o seu próprio estilo, enquanto gerenciava um dojo de treinamento do reino também. Só que a excitação da Nina desapareceu no momento em que, depois de abrir o envelope, ela deu de cara com uma carta carregada de palavras. Cara, naquela época não era todo mundo que sabia ler, né? Então ela ficou tipo assim, que diabos era realmente isso? Na real, ela só sabia ler alguns nomes, né? E isso meio que forçou ela a entregar essa carta aí para um dos poucos espadachins que estavam em treinamento lá que podiam entender a língua humana. A carta era um resumo do seguinte: ela cobria todos os acontecimentos dos últimos anos em relação à morte do Deus da Água nas mãos do Deus Dragão, do Ostrich, que tinha matado ele. A garota não achou essa tarefa fácil, e ficar com o dojo no geral, isso também era uma coisa que às vezes fazia ela discutir com a Grislane, quem aparentemente estava ensinando as coisas que também estava em Azura. Naturalmente tudo por conta da Ariel, né? E tudo isso sendo contado, cara, provocou algumas risadas na Nina. Só que essas risadas desapareceram instantaneamente quando o tom da carta mudou, se tornou um pouquinho mais sério, falando que a coroação da sua majestade Ariel aconteceria bem em breve, o que significa que durante um mês inteiro, basicamente, o reino de Azura ia estar comemorando no geral. Em outras palavras, era a ocasião perfeita para Nina meter o pé dali e visitar Azura. No momento em que a garota ouviu essas palavras, porra, ela decidiu imediatamente, sem debater nem nada, só meteu o pé, né? Agora ela tem o estilo do Deus da Lâmina, ela já tá no nível superior, ela quer ir pra lá encontrar as amigas dela. E na mesma hora ela foi lá, se preparou, já juntou as malas, botou as roupas, tudo mais e foi sair. A rua, principalmente da capital de Ais, lá do reino de Azura, cara, tava abarrotada de gente, era muita gente, tá ligado? Não só do reino, mas também tinham pessoas de diferentes partes do mundo, desde camponeses que queriam pelo menos dar uma segunda atenção aí a Ariel, né, até as mentes mais nobres, os estrangeiros que vieram entregar a bênção direto em nome da diplomacia. Não era estranho ver espadachins errantes e pensavam que eles poderiam encontrar, lógico, uma oportunidade como os guardas do palácio antes de um evento tão grande quanto esse. Além disso, a Nina sabia que também tinham bandidos, que acreditavam que o melhor lugar para se esconder era no meio da multidão, até porque é aquilo, né? Aonde que você esconderia melhor uma árvore? No meio de uma floresta, que tem muitas outras árvores, é mais difícil de você achar. É a mesma coisa que rola ali, os bandidos se escondem no meio das pessoas. E, em resumo, os famosos cavaleiros brancos azuis exibiram um desfile da referida rua que eles estavam, o que aumentou muito, consideravelmente, a multidão. Só que no meio disso tudo, a Nina tentou superar toda essa multidão com dificuldade. Era a primeira vez na vida dela que ela via tantas pessoas juntas ao mesmo momento num certo lugar. E a atenção dela estava completamente focada nesse grande evento. A garota foi capturada por um comerciante, então puxou ela de lado para uma rua enorme que agiu de uma forma mais assertiva possível. Ele viu que ela nunca tinha estado numa cidade grande, e isso acabou deixando ela completamente corada, né? Não sabia o que ia acontecer. Mas calma lá, você deve estar pensando que ela foi roubada. Não, ela não foi roubada não, tá? Meio que ele começou a falar ali, né, conversar e tal, e essa troca de conversa dos dois, o comerciante, que era inteligente, percebeu que ela não sabia ler. Essa foi a oportunidade perfeita para vender a ela algo especial. Na verdade, um livro do lado de uma estatueta que ensinaria as pessoas a lerem. O livro, ao contrário daqueles livros do mundo no geral, que são bastante caros, esse custou só uma moeda grande de cobre, então não era um livro tão caro assim. Diante da incapacidade de dizer não, então, a Nina continuou com seu caminho agora, com menos dinheiro e um livro do lado de uma estátua
estátua que ela levou. Se alguém tivesse prestado atenção, teria testemunhado uma das imagens mais estranhas do mundo. A Rainha da Lâmina carregando um livro debaixo do braço dela e uma bolsa contendo só uma moeda grande de cobre e também 8 moedas pequenas. Se para os padrões daquele mundo era uma verdadeira pinchincha, para a carteira da Nina Farion, porra, ainda era um luxo, cara. Ter um negócio desse era luxuoso. Ela não tinha muito dinheiro. O bom foi que, no processo, como o comerciante tinha prometido, ele indicou para ela também qual o melhor caminho para ela seguir para evitar tantas pessoas assim na rua e chegar ao destino dela. A Nina apostou que agora ela conseguia chegar até o entardecer, e enquanto caminhava, ela começou a olhar o livro. Na capa tinha um desenho muito semelhante ao desenho da estatueta que ela pegou, e isso era um sinal. Ela não sabia que tipo de história ela ia encontrar dentro das páginas do livro, tá? Mas como uma guerreira no geral, ela sempre queria lutar contra os Supart. Ela começou a pensar nos Supart. Afinal de contas, segundo sua querida amiga Aerys, os Suparts eram incrivelmente fortes, e quem irradiava uma aura brutal e ameaçadora, falando sobre os Supart com respeito, né? A gente sabe que a Aerys é meio pesada, então ela sabia que, de alguma forma, esses Supart intrigavam ela. Eles eram fortes, pô, a Aerys está falando deles. No entanto, contra todas as probabilidades, desde longe, numa outra esquina da principal, ela acabou vendo um flash vermelho passando que chamou a atenção dela. E seria esse flash vermelho. Sem pensar duas vezes, ela começou a correr, chegou rapidão na rua e mais tarde, entre a multidão, ela viu que não poderia contemplá-la. Da cabeça aos pés, ela só recebeu uma imagem de costas, mas da Aerys. Na verdade, não era só a Aerys, tá? Eram duas pessoas, as duas rainhas da espada, né? Os sentidos dela estavam além da sua posição, não tinha dúvida de que era ela. Só que, o que a Aerys estava fazendo aqui? Em um certo segundo, o coração dela encheu de nostalgia. Só que antes que ela pudesse gritar o nome da Aerys, o desenvolvimento de um outro evento impediu ela de fazer isso, porque a Aerys levantou uma garotinha nos ombros, que ela chamava de Lucy, e mais importante ainda, ao lado dela tinha um homem que nunca poderia ser esquecido. A própria Nina estava sabendo dele, né? Durante aquele evento todo, ela lembrou daquele cara como o cara que teve um terrível encontro com o rei Demônio Badgard, o mago que derrotou aquele monstro com um golpe só. Aquele que os rumores proclamavam como a mão direita do Deus Dragão, que foi avistado em muitos lugares do mundo em muito pouco tempo. Sim, o nome dele? Rudels Greyrat. A Nina acreditava que a Aerys voltou para o Rudels para poder ajudar ele contra a luta lá do Deus Dragão, né, contra o Ostrich, e realmente aconteceu. Desde então, as cartas que ela recebia pararam de chegar por um tempo. Ela tinha certeza de que os dois tinham morrido naquela batalha, porque o Ostrich era muito forte. Mesmo que os rumores chegassem até ela depois, começassem a contradizer a morte dos dois. A Nina então ouviu dizer que a mão direita do Deus Dragão retificou a sua crença, assumindo que a Aerys também tinha sobrevivido. Mas ainda assim era realmente uma coisa estranha. Mesmo assim era uma cena que a Aerys se tornou muito mais forte do que antes e acabou surpreendendo a própria Nina. Ela sabia que, cara, ela não se encaixava na ideia de que a Aerys agora estava brincando, rindo com aquele homem, com aquela criança. Ela pensou que a garota, inclusive, fosse filha dela. E aí ela parou e pensou, pô, a mulher que eu conhecia como uma fera indomada, como uma cadela louca, agora ela tá casada e virou mãe. Isso fez com que alguma coisa mudasse no coração da Nina. Acontece que, cara, ela ficou um tanto quanto confusa no começo, né? Mas ela decidiu seguir o seu caminho. Até aquele momento, ela tinha pensado que ela se tornar a Rainha da Espada significava que finalmente ela seria igual a Aerys, que era meio que a inspiração para ela. Só que agora ela estava carregando um novo sentimento dentro dela, o sentimento de derrota mais uma vez. Mas um detalhe que aconteceu com a Nina foi que, por mera coincidência, por conta da altura, né, das garotas, ela não conseguiu enxergar a Roxy e a Sylphie, que eram mais baixas e estavam paradas juntos do Rudels também. A gente sabe que a Lucy não é filha da Aerys, é filha da Sylphie. Então, beleza. Fora que também estavam juntos a Noba e a Julie. Bom, depois dela chegar no lugar lá, a atmosfera solene, o cheiro de suor acalmaram os nervos dela. E agora ela não só tinha o título de Imperatriz da Água, mas também atuava como tutor e senhora. Então, quando recebeu esse título, ela apresentou os seus alunos a todos eles. Cada garoto e garota que tinha lá, mano, viu que aquela atmosfera de inocência dele, já que a gente sabe que as crianças são pessoas inocentes, os pensamentos dele resultavam em nunca ter tido qualquer romance ou aventura do tipo que ela teve. Em resumo, eram pensamentos puros mesmo, né? Depois disso, Isolde deixou a Nina ficar na casa dela, que tinha um quarto livre ali depois da morte de um herdeiro, né? No entanto, pra Nina, isso não importava muito. O que realmente importava era o fato de que o lugar era muito lindo. E o que aliviou ela um pouco é que a Isolde também, assim como ela, não tinha nenhum homem na sua vida. Enquanto a Rainha da Espada desfazia as malas, então, a sua amiga convidou ela para participar de uma pequena reunião. A Nina aceitou, só que lógico que mais tarde ela ia acabar se arrependendo dessa reunião. Agora é
que o negócio começa, tá ligado? Porque olha só, o destino que ela ia era uma mansão gigantesca perto do Palácio Real, onde ocorria esse tipo de pequenas reuniões aí, que eventualmente acabavam se transformando em eventos sociais gigantescos. A Nina, usando um vestido elegante, se encontrou lá no salão, lotado, um negócio muito luxuoso, né? A mansão grandona. Ela até se sentiu um pouco um peixe fora d'água ali, né? Por conta da galera toda bonita, só que quando ela olhou de perto, ela percebeu que ela não era a única ali daquele jeito. Não tinha só nobres, mas também pessoas como guerreiros, pessoas normais. E isso, depois de uma segunda olhada, acabou dissipando, né? Mudando um pouquinho da visão dela e acabando com as inseguranças. No fim das contas, toda a conversa parecia familiar. E logo depois ela foi direto pro pensamento de todos que são praticantes do estilo do Deus da Espada. A comida, cara. O que fez a Nina devorar uma grande quantidade de comida lá. Ela foi guiada até os banheiros depois disso. E aí é que o problema chegou, porque quando ela saiu do banheiro, ela ficou perdida. Começou a vagar pela mansão andando por aí perdida nos seus pensamentos, até que ela viu um raio de luz que estava num corredor escuro. Aí o negócio começou a pegar, né? Porque ela chegou lá na porta, dando aquela espiada. Não se deve fazer isso, galerinha. Não espiem, por favor. Só que assim, foi muito na inocência, né? Porque na verdade ela não ia espiar. Ela queria que alguém guiasse ela de volta pra sala. Só que quando ela se aproximou, ela começou a ouvir as vozes. O Rudolf falando, Sua Majestade Ariel certamente não quer que isso seja tornado público. E a outra voz respondeu, o que você quer dizer com isso? Isso significa que ele não se lembra desse tipo de coisa? Então ela foi lá e começou de fato a espiar na porta. A Nina viu uma linda mulher loira sentada naquele momento, né? Que ela não conhecia ainda essa mulher, viria a ser a Rainha Ariel. E do lado dela estava o homem de cabelo castanho que parecia familiar. Quando ele levantou, depois de alguns segundos, ela identificou ele como o Rudolf, né? Não tem como. O cara que estava rindo do lado da Ares lá na tarde que ela viu. E agora ele tava meio que tendo um sorriso mais diabólico, né? Bem perto da bochecha da Ariel, atacando o pescoço dela e forçando ela a ir pra cama com ele. A Nina sabia que os rumores que circulavam na turma dela sobre o Rudolf, também os que falavam na rua, né? Que muitos dos trabalhos da Ariel foi ele que ajudou a realizar. Com a rainha basicamente não executando. Quem executou foi o Rudolf lá nos bastidores. E se ele realmente estivesse sob o controle do Ostrid agora, então a Ariel era possivelmente um peão pra ele. E agora ele tava lá, chantageando ela pra dormir com ele, pra reivindicar ela como sua. Ou pelo menos era o que a Nina tava pensando naquele momento, né? Então a Nina decidiu naquele momento matar o Rudolf. Como assim matar? Pois é, ela virou e falou, eu vou ter que matar ele. Só que, cara, ela não tinha espada com ela naquele momento, e não sabia o quão avassaladora era a força do Rudolf agora. Mas depois de tanto tempo, num certo dia desconfortável, ela exausta, mesmo não sabendo se ele atacaria ou com que ela atacaria ele, ela decidiu cortar antes que uma sede de sangue brutal pudesse mudar os seus sentidos. Então ela se redirecionou, foi para a direção das costas e quando ela virou, ela acabou vendo um monstro usando um vestido vermelho que olhava direto para a cara dela. Era a Ares que tinha chegado, cara. A Nina não tinha imaginado que ela estaria ali. Só que na verdade é porque ela não sabia que sempre que possível a Ares estava do lado do Rudolf, cara. Afinal de contas é a mulher dele. Por um certo segundo então, a Ares olhou confusa e conheceu ela. Só que rapidinho ela recuperou a aura ameaçadora mesmo, botar a postura de lado pra não ficar tipo, oi amiga, tudo bem, o que tu tá fazendo? Não, a Ares ficou boladona e já perguntou pra ela, tu pensou que tava direcionando essa intenção assassina pra quem? O meu maridão, tá ligado? Então, meu parceiro, nessa hora, quando ela falou isso, o Rudolf olhou também pra porta. Aí a Nina ficou nervosa, porque ela falou, pô, mano, é impossível lutar contra eles dois, a Ares e o Rudolf, não dá não, eu vou ser morta. Mesmo assim, mesmo diante do que parecia impossível pra ela, lutar contra esses dois aí era o cerne do estilo do Deus da Espada. Então, atrás do Rudolf, a Ariel também apareceu. E apesar da atmosfera mais tensa, ela não estava tranquila, não demonstrou nenhum traço de consternação, nenhum traço de medo, nem nada do tipo. E ela disse que era melhor voltar com os convidados, né? Já que eles já fizeram os convidados esperarem por um bom tempo. E aí a Nina começou a perguntar, tipo assim, ué, ele não estava te chantageando e tal? E a Ariel deu um aceno com a cabeça para ela, falando que não, e era incapaz de entender inicialmente o que a Nina falou. No entanto, alguns segundos depois ela percebeu, ela falou, caraca, mano, olha que viagem. Ela meio que conseguiu recompor o quadro todo, né? Aí ela viu o que estava acontecendo. Que fosse por conta própria ou não, a Ariel fez um pedido ao Rudolf e ele acabou rejeitando. Só que ela ainda queria a assistência dele, com o qual ela ficou pressionando insistentemente o Rudolf. E ela até falou tipo assim, pô, você pensou que eu tava em perigo, tendo ouvido só a última parte da conversa e tal? E aí a Ariel agradeceu ela ao mesmo tempo. Você pode não estar entendendo, mas ela agradeceu porque assim, não é todo mundo que faria isso.
né, que iria se preocupar com ela pelo que estava acontecendo. Então ela foi lá e agradeceu a Nina e se apresentou como Ariel, a próxima governante desse reino. E a Nina foi até apresentada como a Santa do Vento, só que ela corrigiu, falou que agora ela era a Rainha da Lâmina, né, o que rendeu a ela os parabéns da nossa querida ruivinha da Aerys. A Ariel também observou isso tudo e disse pra ela que, por enquanto, pode relaxar, tranquilo, aproveita essa noite aí. E com essas palavras ela sorriu e continuou o caminho com Rudels até o final do corredor. Imediatamente a Aerys e a Nina começaram a conversar e ela percebeu que a Aerys realmente não tinha mudado muito. Ela ainda tinha aquela faíscazinha dela, né, que a Nina lembrava dos velhos tempos. No final das contas, cara, a Nina nunca entendeu completamente o propósito dessa festa que tinha sido dada. No entanto, quando ela voltou pra Aerys lá pro salão do baile, ela encontrou o Rudels se dirigindo pra multidão, chamando pra falar todo mundo. E ele falou que o Deus Dragão era aliado de todos, pra todo mundo agir com consideração. Eles tinham que considerar isso um presente bônus, né? Tudo que ele pedia era que todos reunissem suas forças em preparação para uma guerra que ia acontecer daqui a 80 anos. Longe pra caraca. E quando chegar esse momento, emprestar suas forças ao Deus Dragão, que eles cumpririam, né? Garantiriam que todos estivessem bem. Nos próximos 100 anos, o Deus Dragão salvaria todo mundo na hora mais obscura, protegendo eles de profecias, de suspeitas, de invasões, de tudo. Um voto pro Deus Dragão é o voto pro futuro brilhante. E aí a Nina não foi a única que ficou confusa nesse momento, né? Mas no final das contas todo mundo concordou, afinal Ariel parecia estar apoiando as palavras do Rudels também. Na mesma noite, no final da festa, a Aerys convidou a Nina e Isolde, né? Levou elas pra luxuosa mansão Greydat lá em Ars, que foi um presente dado pela Ariel, né? Ela já dado pro Rudels há algum tempo atrás, e a Aerys falava muito, principalmente sobre o Rudels. Até o ponto em que a Isolde começou até a se sentir mal, né? Ela queria ter alguém especial com ela também. E graças ao entusiasmo da Aerys falando pra caramba sobre o Rudels, as palavras que ele falou lá no salão de festa que não tinham muito sentido, passaram a ser algo que a Nina considerava muito mais, com mais seriedade. E em um caminho de volta para casa, então, depois da coroação da Ariel, ela pensou em tudo que ela gostaria de suportar, né? Tudo que ela gostaria de fazer pelo Ostrich, entre outras questões também. E finalmente, na frente das portas do Santuário da Espada, ela viu o Gino Britz, o primo dela, que tava esperando por ela. Só que, mano, nessa hora, deu um clique, deu um estalo na mente dela, e ela tava vendo ele pela primeira vez de novo, depois dessa viagem e tal. Então a Nina chegou e falou a primeira coisa que ocorreu na cabeça dela sem medo nenhum. Chegou e falou: aí, ô Gino, bora casar? Casa comigo, tá ligado? Logo depois disso, o Santuário da Espada foi o lugar de um casal recém-casado finalmente. Só que isso aí, cara, é uma história pra uma outra hora pra gente falar aqui. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, casos acontecem. Eu tenho certeza que você ficou muito confuso vendo o título desse vídeo, vendo tudo que a gente colocou aqui, né? Porque, mano, como assim a Aerys ia deixar o Rudels fazer esse tipo de coisa com a Ariel? Acho que não, sei lá, não combina muito, tá ligado? Se bem que a Ariel tem um ladinho dela lá, né, que ensinou as coisas pra Sylph, né? Mas olha só, essa confusão aí que teve podia ter gerado um baita de um problemão. Mano, imagina se a Nina saísse espalhando pra todo mundo da festa que ela viu o que ela achava que viu lá, o Rudels chantageando, meio que tentando subornar a Ariel pra dormir com ela. Cara, ia dar muito ruim. Imagina todo mundo crucificando o Rudels achando que ele tava chantageando a Ariel. Cara, isso não ia ser bom nem um pouco. Ainda bem que não aconteceu. Mas uma coisa que eu sei que vai acontecer é você se inscrever aqui no canal. Você vai deixar a sua inscrição aí, cara. Você vai ativar esse sininho. Faz isso, mano. Porque assim você vai estar sempre muito bem informado. Vai estar sempre vendo essas histórias aqui, que sejam de comédia, seja de ação, seja de poder. Vai ter muito vídeo pra você acompanhar ainda assim de Mushoku Tensei e também de outros animes que a gente tá trazendo da temporada atual e das próximas temporadas que vão lançar. 2024 é o ano dos animes, cara. E eu vou te esperar aqui junto comigo pra gente bombar. Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração. Te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!